A paralisação dos caminhoneiros teve início no dia 21 de maio em todo o Brasil, fechando o acesso em rodovias ou bloqueando a saída de caminhões dos terminais de petróleo. A categoria reivindicava a redução no preço do óleo diesel e o fim da cobrança de pedágio pelo eixo suspenso. Com o passar dos dias, o reflexo foi sentido pela população com crise de abastecimento de alimentos e produtos como combustível, pane seca, que afetou o transporte coletivo da macro-região, o funcionamento de aeroportos e até a coleta de lixo. A greve provocou ainda a suspensão de aulas nas escolas e faculdades. Hospitais tiveram que cancelar cirurgias. Com as propostas apresentadas pelo governo, aos poucos a economia impactada e a rotina das cidades tem voltado ao normal. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o diretor comercial José Sarracini. Em São Carlos, o diretor regional do Ciesp, Emerson Chu. Em Araraquara, o também diretor regional do Centro das Indústrias, Ademir Ramos. Em Franca, o diretor da CDL, Cícero Renato Taveira. E em Sertãozinho, o presidente do Seise Brasil, Aparecido Luiz. Vamos começar aqui por Ribeirão Preto. Vamos conversar com o senhor José Sarracini, que é diretor comercial, para a gente tentar entender até onde o movimento dos caminhoneiros mexeu com a realidade do comércio em toda a cidade, principalmente no seu ramo. Boa tarde. Muito boa tarde. Com certeza o ramo de supermercados foi bastante afetado, né? Num primeiro momento, através das frutas, legumes e verduras, depois carnes e depois chegando até praticamente aos produtos básicos, tipo arroz, feijão, açúcar e óleo, que são produtos que existem nos CDs nossos, tanto em Ribeirão Preto quanto Araras, um estoque aí para 10 dias que começou a chegar praticamente ao limite. Com a volta a partir da quarta-feira, com o final da greve, aqueles veículos que estavam presos foram liberados e começaram a chegar aos nossos centros de distribuição e com isso chegando ao abastecimento de todas as lojas. Nós temos feito um esforço bastante grande, trabalhamos no feriado da quinta-feira, estamos trabalhando hoje e amanhã o dia todo, no sentido de fazer esta recomposição desses estoques. Existem alguns setores ou algumas categorias de produtos ainda com dificuldades, né? No caso de FLV, algumas frutas que vêm do Nordeste, do Espírito Santo, no caso de coco, mamão, abacaxi e melões, né? E também as carnes, a gente tem um abastecimento parcial, existe alguns cortes faltando, em função de que os frigoríficos também não recebendo o animal vivo, não tinha condição de fazer o abate, está iniciando a partir de hoje. Nós acreditamos que para a próxima semana essa questão de carne também esteja resolvida, né? E entendemos que dentro de 10 a 15 dias chegará praticamente ao normal, completando pela parte de frios, laticínios e de embutidos que tem, depois da morte desses animais ou da chegada do leite até os laticínios, tem a produção, a quarentena e depois a distribuição até as lojas. Eu vou agora até São Carlos. Emerson Chu, diretor regional Ciesp. Emerson, para a gente entender um pouco aquilo que aconteceu, as empresas não estão trabalhando com estoques grandes. Elas trabalham com aquilo que podem ser usado na produção e a reposição vem sendo feita quase que constantemente. Este movimento dos caminhoneiros pegou as empresas de calça curta nesse momento em que não se tinha tanto estoque para fazer a produção. Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos amigos que também estão aí conosco. Realmente, as indústrias normalmente trabalham com estoques baixos, correto? Perante essa paralisação, esses estoques foram sendo consumidos, os insumos não puderam chegar, tá?
E um outro problema é desovar a sua produção, né, que também todas as indústrias não conseguiam. Tá? Mas para você ter uma noção, quando nós falamos aqui de São Carlos, tá, nós estamos falando num ambiente onde nós temos em torno de 141 mil empregos formalizados. Nós estamos falando de um PIB de 17,2 bilhões, tá? Nós estamos falando de empresas estabelecidas em torno de 14.500 empresas, indústrias estabelecidas. Lógico, isso não é São Carlos, tá? Quando você fala no Ciesp São Carlos, nós temos aí as cidades de Boa Esperança, Trabiju, Dourado, Ribeirão Bonito, Ibaté, São Carlos, Analândia, Descalvado, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro, né? Então, o que acontece? Toda essa paralisação afetou realmente as grandes empresas, mas também as médias e pequenas. Existem indústrias de médias e pequenos portes que, ao seu longo da semana, paralisaram, né, suas operações, mesmo porque elas também trabalham com estoque minimizado. A Ciesp e a Fiesp, enxergando um pouco esses indicadores de confiança do que vai estar acontecendo dentro do estado de São Paulo e perante o Brasil também, né? A gente já analisou que, naturalmente, a gente já teria uma redução do índice de confiança do consumidor e do empresariado perante essa estabilidade, essa acomodação que já vem acontecendo ao longo do tempo, né? Agora, com essa paralisação, a gente acredita que haverá um risco maior ainda na recuperação da economia, tá? Ponto que reflete isso são os cálculos que a Ciesp e a Fiesp fizeram com relação à projeção do PIB para 2018, onde havia uma projeção para 2,8 pontos percentuais, tá? E nós agora estamos revendo para baixo, tá? Para 2 pontos percentuais, tá? 2 pontos percentuais perante ainda um desafio maior que é a questão política. Perfeitamente, esse é um problema sério também. Vou até agora a Araraquara, Ademir Ramos, diretor regional Ciesp. Ademir, afinal de contas, até onde a crise provocada pela paralisação dos caminhoneiros atingiu a sua região? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Bom, eu acredito que, diante dos comentários que acabamos de ouvir aí, a situação é única em todos os segmentos. Agora, a nossa região não pode ser diferente das demais do Brasil. Mas tem, vamos falar assim, uma situação que os pontos de transporte são congestionados pelo fato das rodovias ser bem próximo da nossa região. Então, não tem um ponto específico, não tem uma região específica que tenha sofrido mais ou sofrido menos, né? O que hoje nos preocupa com relação a todo esse processo, a esse acontecimento, é a questão do prejuízo. Nós entendemos que, para recompor essa produção, vamos dizer, em 13 dias corridos, nós vamos precisar adicionar, dentro de uma jornada de trabalho, 2 horas por dia. Que isso venha onerar ainda mais uma folha de pagamento, acrescendo ainda os encargos trabalhistas. Então, para você recompor, vamos dizer, 13 dias corridos, você vai precisar de por volta de 42 dias de produção. Então, o impacto é muito grande porque onera a folha de pagamento e são valores acrescidos dentro da produção que você não tem como distribuir nos produtos de imediato. Isso aí tem que ser repensado e repassado a longo prazo. Então, a greve realmente proporcionou somente perdedores e nada de ganhadores até o momento. Eu vou agora até Franca. Cícero Renato Tabeira, diretor CDL. Cícero, para a gente entender, comerciante na sua cidade tem um tempo interessante e longo para se recuperar depois da paralisação? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, o tempo de recuperação agora, após essa paralisação do comércio, tanto do comércio quanto da indústria,
calçadista de Franca, que também enfrentou sérios problemas de abastecimento de matéria-prima, e também a entrega também, né, dos sapatos já prontos, que não tinham como serem transportados via terrestre devido à paralisação, tanto para o nosso mercado nacional e principalmente para os portos e aeroportos, né, no caso da exportação de calçados. E não só também nós estamos ainda aqui na região de Franca, em plena safra ainda do café, né? Então o escoamento do café também foi prejudicado, né, com relação às exportações do café e também os insumos, né, da agrícolas também, que nessa época também já se faz, alguns já terminaram a safra e já começam já a parte de adubação, não é? Então realmente a recuperação ela é de médio e longo prazo. Não vai ser diferente das outras cidades como São Carlos e Araraquara. Eu vou agora até Sertãozinho, Aparecido Luiz, presidente SEISI Brasil. Aparecido, a indústria aí em Sertãozinho, que estava se recuperando depois de todos os problemas enfrentados pela recessão, tomou um susto nesses últimos dias também? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Vicente, aos colegas que estão ao vivo participando conosco e a todos vocês que estão aí nos assistindo através da TV Clube. Olha, Roberto, o susto acho que não foi só na região de Sertãozinho, mas como você ouviu, foi em toda a região, em todo o Brasil. Porém, a indústria de base que o SEISI-BR representa, ela não teve um impacto tão grande devido ao nosso trabalho ser mais voltado para a reforma de usinas e equipamentos desde novembro até abril. Então nós estávamos praticamente na nossa entre-safra. Porém, a indústria de transformação, que também atende ao setor sucroenergético, a indústria que trabalha com a fabricação de implementos agrícolas, equipamentos rodoviários, esta, como todas as outras indústrias que trabalham com estoque regulador mínimo, sofreram aí as consequências desta paralisação. E vou dizer o seguinte, toda a cadeia produtiva do setor sucroenergético, principalmente as usinas, por falta de insumos, também ficaram paralisadas, também sofreram com esta paralisação dos caminhoneiros, que, ao nosso ver, é uma reivindicação justa, porque estamos num país democrático, e gostaria até de colocar aqui, entre parênteses, que dentro deste contexto todo, na carroceria desses caminhões, existe um grande supermercado, um grande depósito, um grande estoque ambulante, que regula Brasil de ponta a ponta, um país continental totalmente refém ou dependente do transporte rodoviário. Nós temos aí muito pouco investimento em transporte fluvial ou mesmo aeroviário. Estamos aí na iminência deste projeto maravilhoso de Ribeirão Preto, do aeroporto Leite Lopes, se sair essa ampliação, com cargas transportadas por aviões, galpões, aguardando tudo isso, e não acontece. Muito bonito no papel, mas não acontece. O que nós vimos aí nos últimos 18 anos foi realmente aí uma modernização muito grande na máquina de arrecadar impostos. Fetor, a gente ouviu muita coisa sobre a crise que se estabeleceu. Não adianta fugir dela, ela existiu e trouxe muitas preocupações para o setor produtivo e para o consumidor. Faço uma pergunta que não vai te deixar com muita dificuldade para responder, não. Qual a solução para a crise? Então, Roberto, o Stephen Hawking, o grande físico recentemente falecido, ele dizia de maneira clara: o grande inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.
Nós temos que entender que nós padecemos, como brasileiro, de uma verdadeira esquizofrenia, um trinco na mente. Ao mesmo tempo em que nós queremos sempre a redução da carga tributária, a redução do tamanho do Estado, isso pertence praticamente a todo o inconsciente coletivo, formando aquilo que Jung chamava de arquétipo. Isso nós queremos. Mas nós queremos também que o Estado resolva todos os nossos problemas. O primeiro é marcadamente determinado pela intuição, que é sempre uma via de acesso ao natural. A via de acesso ao sobrenatural é a premonição, mas é a via de acesso ao natural. O segundo componente, que o Estado resolva tudo, é cultural. E o Brasil não é uma economia. O Brasil é uma cultura. E como é que nós conseguimos? Nós tentamos viver uma transição do capitalismo de Estado, que é um capitalismo que nos sufoca, para o capitalismo de mercado. O capitalismo de Estado teve a sua época, teve o seu momento exato na construção do Estado Nacional. Ele foi muito importante, servindo de argamassa o conjunto de ideias nacionalistas. Isso é um dado da nossa história, da história do Brasil. Agora, encerrada essa fase, é como se nós tivermos a sequência de uma criança na barriga da mãe, passado 9 meses. Se não houver uma cesariana, que é feito na linguagem de metáfora, seria uma revolução, nós precisamos de uma atitude firme, não do Estado. Alguns alimentam a pretensão de que os militares precisam resolver problemas do Estado brasileiro. Não, o Estado não resolve problemas do Estado. Nem o judiciário, nem os militares, nem a polícia fazem a sua parte, o seu papel, na mecânica de funcionamento das instituições, mas não resolvem os problemas. Por que não resolvem os problemas? Porque no Brasil não mudam os problemas, eles continuam os mesmos. O que tem mudado, aparentemente, é a solução, ou o conjunto de soluções, e nem sempre soluções à altura daquilo que a população realmente quer, que deseja, quer e deseja ao mesmo tempo. Nós precisamos de iniciar um capitalismo de mercado, e para isso, a redução do Estado. Mas o Brasil teve o contrário. Quanto mais ele privatizou empresas, que começou no governo Itamar Franco, se acelerou no governo Fernando Henrique, se manteve um pouco como ponto morto, mas alguma coisa no governo Lula e nada no período da presidente Dilma Rousseff. Pelo contrário, aumentou o número de estatais. O que nós temos é que reduzindo o número de estatais, nós tivemos um aumento da participação do Estado, um aumento da carga tributária. Por quê? Porque nós temos no Brasil um ser humano que é o herdeiro da Lei Áurea, que é o contribuinte. Ele é que está precisando de uma lei que o torne não mais o pagador de contas que ele não fez, mas que ele continua recebendo a conta por determinação das próprias instituições. Quanto antes, nós precisamos de entender que quem pode resolver os problemas do Brasil são os brasileiros. Ou eles resolvem, ou resolvem os problemas, ou eles continuam se agravando, jogando para as futuras gerações aquilo que um pacto social mostra de maneira clara. O pacto social é uma solução entre mortos, vivos e os que ainda não nasceram, estão para nascer. Essa que é a verdade. O conjunto de soluções é que formam um pacto social. Pacto, particípio passado do verbo passere. Passere quer dizer fazer a paz. Pacto, a paz feita. Agora, não é acordo. O acordo passa pelo coração, cordis. O pacto é feito juridicamente entre partes e pode ser o início do encaminhamento dos problemas da solução brasileira. Agora, não foi através dessas soluções, porque a conta continuou sendo mandada para o consumidor, mas mais ainda para o contribuinte, que é aquele que está precisando da Lei Áurea que nós nos referimos. Perfeitamente. Volta a Ribeirão Preto, José Serracini, diretor comercial de Savenhago.
quando é que o consumidor vai poder chegar ao supermercado e encontrar coisa de 30 dias atrás, o que ele procurava, e encontrar de novo agora? Tem um prazo? O preço vai muito em cima? Tende a descer? Qual é a sua análise? Não, acho que nós temos dois momentos, né? Nós estamos recebendo agora, com a liberação dos veículos, das estradas, né, recebendo todos aqueles pedidos que já estavam em carteira, que tinham preço já definido e acordados, né, e nós estamos tendo um grande cuidado, um grande trabalho de manter esse preço no nosso ponto de venda, de não fazer nenhuma especulação. Esse é um compromisso que nós temos com os nossos clientes, e nós vamos fazer. E vamos ser muito duros também na retomada por parte da indústria. Lógico que nós acabamos de ouvir que vai ter aumento de custo, que tem tempo parado, que vai ter hora extra para recompor esses estoques, mas nós vamos ser bastante duros na nossa negociação com os nossos fornecedores para que nós possamos levar e continuar levando até a mesa dos nossos consumidores, que não tiveram nesse período nenhum aumento de renda, né? Que ele tenha a oportunidade de continuar comprando aquilo que ele comprava 30 dias atrás pelo mesmo preço. Com certeza, alguns segmentos terão, que vai ter uma redução de oferta nesse momento, é a lei da oferta e da procura, vão ter alguns aumentos, mas nós acreditamos que, à medida que as coisas foram normalizando, isso muito mais, nós estamos acreditando nisto, em frutas, legumes e verduras, em carnes, na parte de laticínios e leites, que foram bastante afetados com a falta de alimentação para os animais, né? O caso de frangos, que nós tivemos muita perda de frangos nas próprias granjas por falta de alimentação. Tivemos uma interrupção da colocação de novos pintinhos para serem formados. Então, isso, a gente vai ter um período de transição, que eu acredito que esse preço possa ter alguma elevação, mas depois ele vai voltar ao normal. O que nós estamos trabalhando e vamos trabalhar firmemente é para que a gente não aceite nenhum aumento que não seja justificado e trabalhar intensamente para trazer isso para um preço normal. Nós acreditamos, como falamos na nossa primeira entrada, né, que FLV até a próxima semana, frutas, legumes e verduras até a próxima semana, a gente tem resolvido. A questão de carnes também, que até a próxima final de semana, quinta, sexta, sábado da próxima semana, também estejam as lojas todas abastecidas. E nós acreditamos que vai levar um período um pouco maior a questão de laticínios, a questão de embutidos, né, que depende também de um período da indústria retomar, industrializar isso, fazer a distribuição para os seus centros de distribuição para que chegue até as nossas lojas. A gente atua na região aqui em 16 cidades. Nós tivemos Ribeirão Preto, Sertãozinho, Franca, essa região aqui, eu acho que foi uma região privilegiada, que como a gente tem CD aqui na cidade, os produtos chegaram muito fortemente até essas lojas dos estoques reguladores que a gente tinha. Não sentimos muito, mas tivemos cidades bastante afetadas, porque tiveram bloqueios nos seus entornos e que a gente não conseguia chegar com nenhum tipo de veículo, como o caso de Barretos, o caso de Bebedouro, de Araraquara, de Matão, que sofreram muito mais com essa paralisação. Então essas lojas receberam uma atenção especial nessa retomada e a gente está trabalhando fortemente, inclusive nos domingos, feriados, sábado, para que a gente normalize essa situação o mais cedo possível. Eu vou agora até São Carlos. Emerson Chu, diretor regional Ciesp. Na análise do Ciesp, esta paralisação dos caminhoneiros teve que tipo de entendimento? Essa é uma questão complicada para se responder, né? Mas eu acho que é uma junção de vários fatores, né? O próprio Estado, perante a sociedade, esse Estado tem perdido a força, né? A ordem, correto? Lógico que perante toda essa questão de corrupção que tem, quer dizer, e aí num determinado momento, esse Estado enfraquecido, né? Um determinado momento, algumas entidades afloram da população, tal como os caminhoneiros, vêm reivindicar as suas necessidades, né? Aí é um afronte direto, né, com o poder público, forçando o poder público a atender às suas necessidades, tendo como refém a própria população. Veja bem, todos nós nos sentimos aí um pouco favoráveis a isso, né? Todo mundo sentiu
a questão do caminhoneiro. Porém, o que agravou mais ainda e fortaleceu essa greve foi o apoio da população, né, que deixou esse grupo mais forte ainda, né, tendo em vista ao ponto que chegaram. Tá? Em um determinado momento, o poder público, o Estado, vem utilizando medidas mais fortes, de um punho maior, né, para tentar eliminar esses pontos que estavam interrompendo aí todo o trajeto dos caminhoneiros, né? E a gente não conseguia movimentar essas cargas, né? A indústria hoje passa por um momento grave, né? A indústria passa por um momento delicado que se agrava um pouco mais com essa paralisação, tá? A região de São Carlos não sofre tanto assim pela diversidade de indústrias que tem, mas o Brasil inteiro sofreu aí uma parada drástica da economia, que nós vamos estar sentindo aí a um horizonte próximo. Eu vou agora até Araraquara, Ademir Ramos, diretor regional Ciesp. Ademir, você falou na sua última participação a respeito do entroncamento de rodovias na região ali de Araraquara. Não teria outra maneira de ter um transporte que tirasse esse entroncamento, tirasse só o transporte dos caminhões na região, que tinha estrada de ferro interessante aí, hein? Sim, eu acho que essa reivindicação ela é velha, né? Só que as posições tomadas pelos governos, em vez de incentivar e a crescer mais troncos ferroviários, cada vez limitou o plano de expansão. Pelo contrário, há muitos anos vem parado, circulando apenas trens de cargas, que hoje a função é única e exclusivamente trazer os grãos do centro-oeste, né? Região central do Brasil, vamos falar assim. Então, acho que a única maneira, a alternativa que nós teríamos para a médio e a longo prazo resolver o problema do transporte do Brasil, além da via marítima, seria a ferrovia. Mas eu não vejo assim com expectativa para isso para pouco tempo, não. Isso é um programa caro que, se não tiver investimentos de grupos internacionais, e é uma esperança que nós temos disso aí, talvez o problema do frete, do transporte brasileiro, cada hora se agrava mais. Ainda levando em conta que a frota automobilística cada hora aumenta mais no Brasil inteiro, dadas as facilidades de financiamentos, as possibilidades de crédito que hoje existem. Então, embora seja caro, mas isso aí tem facilitado o aumento da frota rodoviária. Mas acho que a grande alternativa para o Brasil seria o transporte ferroviário. Isso aí só será possível no médio prazo, na minha visão, com investimentos internacionais. E para você receber investimentos internacionais, você precisa de que o governo passe essa credibilidade política. Nós não temos um planejamento político na questão das ferrovias que incentive a implantação internacional, o investimento internacional. Então, eu acho que é uma ilusão até a gente pensar isso a curto prazo. Mas é a saída que nós teríamos. Eu vou a Sertãozinho, Aparecido Luiz, presidente SEISI Brasil. Aparecido, carga tributária vem aí para corrigir o preço do diesel. Sobra para todo mundo, né? Com certeza, alguém vai pagar esta conta e esta conta vai ficar no bolso aí de quem produz a riqueza do Brasil, de quem produz receita, porque todos acabam pagando. Mas é importante lembrar que, como disse o Vicente Golfeto, a solução não está no Estado, está nas pessoas. Porém, nós precisamos também do Estado. Apesar dele não ter nome, o Estado, ele acaba influenciando diretamente a vida das indústrias, a vida de quem produz, de quem traz a verdadeira riqueza para o Brasil. Eu insisto novamente, apesar do meu colega dizer que a solução está na malha ferroviária, né? Eu insisto novamente que nós temos
o Brasil inteiro cortado por grandes rios que podem ser investidos também na hidrovia, nos próprios dutos. E aí a gente não vai precisar de nenhum comando militar aí escoltando esses dutos ou estes trens de carga. É um sonho que poderá se tornar realidade se todos começarem a pensar num Brasil de verdade, num Brasil realmente voltado para o capital de mercado e não o capital de Estado, como foi muito bem lembrado aí pelo Vicente Golfito. Eu vou a Franca agora. Cícero Renato Tabeira, diretor CDL. Cícero, você acha que o consumidor, nos próximos dias, sente no bolso aquilo que vai ter que pagar de tributo a mais, porque vai ter que ser repassado? Infelizmente, sim, né? Com certeza vai sentir. E o efeito é rápido, é em breve, né? Porque essa paralisação, infelizmente, trouxe essa falta, né, de alguns itens na nossa cesta básica, no nosso comércio em geral, e isso vai trazer realmente aumento de custo, né? O comércio também, os consumidores deram aquela sumida, né? Não vieram às compras como estavam acostumados durante um período onde também o comércio teve seus prejuízos, assim como a indústria, né, e assim como também a agropecuária, de forma geral. E eu digo aí com relação ao transporte, eu concordo plenamente também com o investimento na malha ferroviária, não só pelo fato de ter ocorrido essa paralisação agora recente, nada disso. É por uma questão até de custo-benefício, né? Que o custo pelo transporte ferroviário é muitas vezes mais barato do que o custo rodoviário. Não que deva ser extinguido esse transporte rodoviário, né? Mas eu concordo plenamente com o investimento na malha ferroviária brasileira. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o diretor comercial do Savenhago, José Sarracini. Em São Carlos, o diretor regional do Ciesp, Emerson Chu. Em Araraquara, o também diretor regional do Centro das Indústrias, Ademir Ramos. Em Sertãozinho, o presidente do Seize Brasil, Aparecido Luiz. E em Franca, o diretor da CDL, Cícero Renato Tabeira. Golfito, aceite ou não aceite, a Petrobras é o assunto que vem predominando nas últimas horas. Pedro Parente pediu para ir embora. Foi. Agora se fala em quebrar ou não o monopólio, ter concorrência ou não, privatizar ou não. E agora? Crise vem de criten, do grego. Quer dizer, momento decisivo. Sim. Ponto culminante. É esse. É o momento. O Brasil está numa esquina da sua história. Ou vai ou racha. Isso. E resgata a origem. Ser original é voltar às origens. Esse aqui é o sistema. O que nós verificamos é que em 1951, quando se começou a discutir a criação da Petrobras através da Lei 2004, de 1952, sancionada pelo presidente Getúlio Vargas, se chegou à conclusão de que no projeto original, o presidente da República, Dr. Getúlio Vargas, não falou e não escreveu nada a respeito do monopólio. Pelo contrário, ele estabelecia a concorrência livre. Quem apresentou o monopólio estatal foi uma emenda do deputado da oposição, da UDN Mineira, Bilac Pinto. É preciso restabelecer a história do Brasil em momentos decisivos para se lembrar quem é que tinha razão, embora a razão mostra que nem sempre tem razão. Mas nesse caso específico foi a oposição. E o presidente Getúlio Vargas, aceitando uma participação da oposição, até motivados muitas vezes por deputado que apresentou pela vaidade, quer dizer, eu preciso estar presente. Como a gente vê isso em todo o parlamento estadual, municipal e federal, eu pus ali a minha chancela, a minha marca, a minha presença. Sim. A vaidade humana é uma tragédia, Terrível. mas de qualquer forma, terrível. E imaculou o projeto na sua origem.
E a Lei 2004, portanto, falou e inseriu o monopólio estatal, que é o contrário da concorrência. Esse aqui é pior ainda do que um cartel. Isso quer dizer que você está colocando, me permite interromper, Claro, de por que favor. nós não podemos ficar reféns de uma empresa. Exatamente. E empresa estatal que também virou cabide de emprego. Não, virou sempre. Sempre foi cabide Sempre de foi. Sempre foi cabide de emprego. É claro que ultimamente se acentuou. Antes da ascensão do professor Pedro Parente, na transição do governo da professora Dilma Rousseff para o vice-presidente que assumiu a presidência, Michel Temer, o que nós verificamos de maneira nítida, de maneira clara, foi que a estatal, quantificada em termos de números, representou um prejuízo de 40 bilhões de reais de incompetência e 4 bilhões de reais, 10% da incompetência, de corrupção. É ver o tamanho, mensurou, quantificou, conseguiu numerificar o quantum da incompetência. Aí me lembra claramente da necessidade de concorrência. Porque quando a concorrência não existe, a incompetência aflora e a produtividade atinge níveis muito baixos, eliminando a possibilidade de a empresa ser vitoriosa com a concorrência, que, afinal de contas, acaba exigindo a concorrência, nos fazendo lembrar de Peter Drucker, quando ele diz: eficiência é fazer a coisa bem feita. Mas mais importante que a eficiência é a eficácia, que é fazer a coisa certa. Mas nós estamos, nesse momento, lembrando que o momento da eficiência e da eficácia somados é uma maneira de se construir confiança, que foi muito bem lembrado aqui. Quer dizer, por um dos Sertãozinho, dos entrevistados, do Aparecido Sertãozinho. Quer dizer, ele ficou claro que governar é construir confiança, e construindo confiança se estabelece uma espécie de empresas como se fosse a construção de um jardim. Não precisa correr atrás de borboleta para trazê-la para o jardim. Os acionistas do país e dos estrangeiros passam a procurar o jardim, sendo as borboletas, porque o jardim atrai as borboletas. Todos querem participar de empresas eficientes, com presença no mercado de capitais. O DNA do regime capitalista é o mercado de capitais. E as ações são exatamente isso. Nós perdemos completamente a possibilidade de incluir a estatal Petrobras como uma das mais importantes marcas do mundo se nós reconstruirmos a imagem, reiniciando aquilo que foi tratado no governo Getúlio Vargas nos inícios dos anos 50, quando também foi estabelecido, com a criação da Escola Superior de Guerra, a necessidade de o país começar a ter uma malha rodoviária que, inclusive, começasse a expulsar a ferrovia. Isso o governo Juscelino aceitou e foi trágico aceitando a ferrovia, porque ele ficou uma espécie de marketing, segundo o qual a ferrovia e trem é coisa do passado. Então, nós queremos o modernismo com a instalação da indústria automobilística. Todas as cidades brasileiras passaram a ter pavimentação baseada no asfalto, sepultando o paralelepípedo e dando uma nova feição na vida das cidades. Essa que é a realidade. Não dá mais para pensar que a Petrobras é nossa. Não, aliás, ela nunca foi. Nunca foi. Ela sempre foi da burocracia estatal. Perfeito, correto. Burocracia estatal. Que mandou. Aliás, continua mandando. Agora, o que eles fizeram em relação ao presidente, que foi o demissionário Pedro Parente, que estava com uma atitude fantástica de recuperação. Caiu por causa da burocracia. Exatamente. Foi a FUP. Foi. Federação Universal dos Petroleiros, que acabou fazendo o funeral de uma diretoria que estava colocando a empresa já na segunda metade do século XXI. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço a colaboração. Obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigado. Obrigado.